A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo no dia de hoje. Estamos iniciando nesta manhã o programa Palavra que Edifica. E o tema que nós vamos abordar no dia de hoje é o estudo em série que estamos realizando as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje é o quarto vídeo da série e nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Continue conosco. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, eu te dou graças, agradeço por mais esse dia em tua presença. Eu peço ao Senhor, Pai, uma direção desse estudo. Acrescenta, Senhor, a tua graça. Acrescenta as tuas palavras. Usa a minha vida, Senhor, no dia de hoje, para que nós possamos aprender algo de ti. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos, neste momento, agora, abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8 a 11, para que você também possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias do que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo enviará algum de vós para o cárcere, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Nós vamos fazer agora um posicionamento histórico para que você compreenda qual é o exato momento que nós estamos tratando. Porque a profecia, ela foi feita para 7 igrejas num único momento, mas ela foi se cumprindo na história, no decorrer do tempo. Então, eu fiz para vocês um gráfico que vai fazer vocês compreenderem um pouco mais, né? Nós estamos aqui no quarto vídeo da série. No primeiro vídeo, nós tratamos dos 400 anos de silêncio profético. Foi 400 anos que Deus se calou para que pudesse ser cumprido as profecias de Daniel, né? Nós temos aí o nosso primeiro vídeo, que no ano de 31 a 100 depois de Cristo, da igreja de Éfeso, relembrando que as cartas do Apocalipse, elas aconteceram já na era da igreja, né? Tivemos aí o nosso terceiro vídeo da igreja de Pérgamo, e agora, cronologicamente, a igreja de Esmirna, no ano 100 a 323 depois de Cristo. Então, esse é o período histórico que nós estamos tratando. E por falar das profecias de Daniel, é muito importante nós relembrarmos que nós estamos vivendo as pernas de ferro do Império Romano, né? Que está descrito lá em Daniel 2, e também a Era da Besta, que está descrito lá em Daniel 7, para que você possa estar se posicionando. E relembrando que Jesus, quando pisou nessa terra, era o Império Romano que estava reinando. Conforme agora nós vamos adentrando no estudo, eu vou posicionando você tanto no contexto bíblico quanto no contexto histórico. E vou passar para você umas imagens da cidade de Izmir,
lá na Turquia, que é Esmirna, porque é uma cidade que ela existe até hoje. Então, veja aí você, que bonita, a pérola do Egeu, a cidade de Izmir, lá na Turquia, né? E eu gostaria também de mostrar outras imagens, e agora também falar um pouquinho sobre Esmirna. Depois de muitas conquistas sofridas, Esmirna permaneceu por quase 3 séculos em ruína, não sendo mais que uma aldeia até cair sobre o domínio persa. Antes do século IV a.C., uma nova cidade ela foi construída durante o reinado de Alexandre o Grande. Nós já abordamos esse tema aqui no nosso estudo, né? Ressurgindo assim como se houvesse ressuscitado dos mortos. E Jesus se apresenta à igreja como sendo aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Eu provei a morte, disse o Senhor a Esmirna, mas vivo estou. Se permanecer fiel, não sofrerá o dano da segunda morte. Oh, aleluia! Glória a Deus! É muito importante quando nós estamos estudando o livro de Apocalipse, é saber que todas as imagens que estão relatadas aqui no livro, que às vezes torna a compreensão um pouco confusa, elas têm um significado absoluto muito forte para quem vivia naquela época, né? Então, quando Jesus fala para Esmirna que ele ressurgiu dos mortos, ele já sabia da experiência que essa cidade já tinha passado ressurgindo das cinzas. Né? Isso fazia com que a mensagem dele se tornasse muito compreensível para quem vivia naquela época. Mas nós vamos agora tratar de um contexto histórico muito importante, que é a respeito do culto ao imperador. César foi o primeiro romano a se tornar oficialmente um deus, sendo aclamado pela multidão e reconhecido pelo Senado como divino após a sua morte. No ano 2 a.C., Augusto recebeu o título de pai da pátria, que confirmava a sua autoridade de pai sobre a sociedade romana e teve grande importância no desenvolvimento e início do culto ao imperador. Em decorrência dessa manifestação de poder, que o culto ao imperador surgiu como a forma mais plena da dominação política, social, religiosa do príncipe sobre a população do Império Romano. E no ano de 19 depois de Cristo, Esmirna já era a primeira cidade da Ásia a ser escolhida para que se fosse erguido um altar em adoração ao imperador. E no ano de 23 depois de Cristo, Tibério permitiu a construção do altar em adoração ao imperador Augusto. Romanos, capítulo 1, verso 22 a 25. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou na concupiscência de seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Sobre esta palavra, né? Nós temos a compreensão aqui que Deus entregou o homem às suas próprias paixões, como se fosse um abandono, né? Há alguma verdade nesta palavra, mas na pessoa de Jesus Cristo, nós nos unimos novamente a Deus. Isso nos faz entender a nossa dependência de Jesus, para que possamos nos aproximar
de Deus, né? Em relação ao culto ao imperador, em relação à pessoa de César, né? Era ele que dominava quando Jesus pisou nesta terra. Foi tanto que Jesus colocou aquelas palavras: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Esmirna, uma igreja irrepreensível, será que ela soube dar para Deus o que realmente pertencia ao Senhor? Antes que nós venhamos a responder esta pergunta, eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais no contexto bíblico que está descrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 2 e verso 10, que fala: nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias, né? Relembrando que o tempo dos mártires, ele durou do ano de 100 a 312, que é exatamente esse ano que nós estamos tratando. Por isso que no gráfico eu coloquei aquele sinalzinho de hospital, porque foi o momento de maior perseguição na igreja, né? Mas a igreja, ela passou por 10 grandes períodos. Toda vez que nós estudamos um livro profético, nós temos que compreender que o tempo cronológico, quando uma profecia é lançada, não necessariamente ela vai seguir o nosso próprio tempo cronológico, né? Nós vimos aí na profecia de Daniel, das 70 semanas de Daniel, pois quando iniciou o cumprimento da era da igreja, para-se o relógio cronológico. Por isso que nós dizemos que até hoje nós estamos vivendo a última semana, né? E aqui não seria diferente. Os 10 dias aqui colocado nesta profecia, ela corresponde a um período de 249 anos. E nós vamos conhecer esses 10 períodos, eles têm 10 nomes. Nós falamos sobre o culto ao imperador e ele prosseguiu, ele se estendeu por todo esse período. E nós temos aí, no ano de 64 depois de Cristo, Nero, aí muito conhecido, né? Nero, ele colocou fogo em Roma. Temos aí também no ano de 95 depois de Cristo, nós temos aí Domiciano. Temos em sequência aí Trajano, ano 108 depois de Cristo. Depois nós temos aí Marco Aurélio, ano 177 depois de Cristo. Nós temos também a perseguição de Sétimo Severo, no ano 202 depois de Cristo. Temos aí também a perseguição de Maximino Trácio, ano de 236 depois de Cristo. Temos a perseguição também de Décio, ano 249 depois de Cristo, e temos aí a perseguição de Valeriano, ano de 257 depois de Cristo, a perseguição também de Aureliano, ano de 270 depois de Cristo, e por último, Diocleciano, que durou do ano de 303 a 303, que foram os 10 piores anos de maior perseguição na igreja, né? Agora, ainda falando aí do culto ao imperador, né? Esmirna, ela quer dizer mirra, cheiro suave ao Senhor. Suportou todo esse sofrimento, foi fiel até a morte, enquanto
todo cidadão romano era obrigado a queimar incenso no altar em adoração ao imperador. Os cristãos da igreja de Esmirna negavam-se a prestar culto ao imperador, tornando-se assim um cheiro suave ao Senhor, né? Isso responde à nossa pergunta, né? Esmirna realmente, ela soube dar adoração perfeita ao Senhor, e esse era um dos motivos desta igreja ela ser tão perseguida como foi, mas mesmo assim ela se tornou fiel até a morte. Se nós compararmos a igreja de Éfeso com a igreja de Esmirna, nós temos a compreender que enquanto as perseguições de Éfeso eram internas dentro da igreja, fazia com que a igreja se afastasse de Deus. As perseguições de Esmirna eram perseguições fora da igreja, e essas perseguições a traziam bem mais para próximo de Cristo, né? Nós temos aí como exemplo Policarpo, que era bispo da igreja de Esmirna. Aos seus 86 anos, ele foi levado a ser queimado vivo. E quando foi pedido para amaldiçoar a Cristo e aceitar a divindade do imperador, ele declarou: por 86 anos o servi, ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar ao meu rei que me salvou? Esta era a igreja de Esmirna, que ela tinha o seu maior tesouro, era a sua maior riqueza, era a certeza de saber que nada ela possuía a não ser a Cristo. Eu gostaria agora de trazer a palavra que o Senhor me entregou, algo espiritual para a sua vida, com a mensagem, né? Ai, quando estou rico, cheio, farto e penso, nada tenho necessidade. Nós estamos iniciando agora o estudo da palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, capítulo 5, verso de 1 a 16. Eu peço a você que está no seu lar, pegue a sua Bíblia, neste momento, vamos acompanhar a palavra de Deus. Está no livro de Mateus, capítulo 5, o versículo de 1 a 16. O Sermão no Monte, as bem-aventuranças. E a palavra de Deus fala: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Resultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora
e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade assentada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas num castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas obras conhecidas, as boas obras, que glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Glória a Deus, né? Deus seja louvado por esta palavra, né? Hoje, eu gostaria de trazer para você um estudo, que a inspiração desse estudo veio acerca de um estudo que nós estamos realizando aqui no programa Palavra que Edifica, que vai começar na próxima semana, que é a carta às 7 igrejas da Ásia, né, que está descrita no livro de Apocalipse 2 e 3. E foi inspirado na igreja de Esmirna, que o Senhor me concedeu esta palavra, para que eu venha no dia de hoje trazer um conhecimento espiritual, um aprendizado acerca desse estudo que nós vamos iniciar. E grandemente o Senhor falava ao meu coração acerca das bem-aventuranças. Hoje, se nós formos descrever a raça humana, o homem moderno, no dia de hoje, nós precisaríamos inverter todos os valores que estão descritos nas bem-aventuranças, lá no capítulo de Mateus 5, o verso de 1 a 16, né? E nós descreveríamos o homem moderno, o homem atual, como sendo orgulhosos, que muitas vezes riem e não se importam com a justiça, não se importam com as diferenças sociais, não se importam com a dor do seu próximo, como se a misericórdia tivesse sido banida no meio da terra, né? Um homem que coloca um jugo maior sobre o seu próximo, não se portando com a dor do outro, e se ele é capaz de suportar o peso colocado sobre a vida dele, né? Hoje nós vemos homem que maquina em seus corações vingança, buscando a sua própria justiça, que acham ser o seu próprio Deus, prontos para a guerra, né? Que perseguem a todos aqueles que o injuriam, né? O famoso pavio curto. Seria fácil descrever o homem moderno, o coração do homem distante de Deus, com estas palavras, né? Mas estas palavras não diz respeito àqueles que conhecem e servem ao Senhor. Porque assim como está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 16, para que sejam vossas obras notadas. As bem-aventuranças, elas têm que ser esbanjadas em nossas vidas, elas têm que ser vividas, elas têm que ser a todo momento praticadas. Para que não fique só em minhas palavras. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 a 5, a palavra de Deus fala: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, indiferente a todos, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites
do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Assim também descreve a palavra de Deus, da conduta que hoje move o mundo, né? Valores que se opõem, contrário às bem-aventuranças daquilo que Jesus nos ensinou. No lugar da humildade do espírito está o orgulho no seu mais alto grau. No lugar de prantos, a busca por prazeres. No lugar da mansidão, a arrogância, né? A fome e a sede de justiça. Hoje pessoas se encontram fartos, ricos da sua própria justiça, achando que nada mais tem necessidade, que a necessidade do seu próximo não diz respeito a si mesmo, né? Sustentado pela sua soberba e pelo seu orgulho. Hoje a misericórdia deu espaço à crueldade. A pureza de coração foi substituída por pensamentos corruptos, né? Que maquinam coisas abomináveis. Os pacificadores hoje, pessoas rancorosas, prontos para a guerra. Os famosos pavio curto, né? Em lugar de regozijo em face às injúrias, homens revidam as afrontas com todas as armas que estão no seu alcance. Esse é o perfil do homem civilizado nos dias de hoje. E nós respiramos estas coisas todos os dias. Mas a pergunta é: o quanto destas coisas contamina o seu coração? O quanto hoje nós devolvemos ao mundo com a mesma moeda, né? Fica aí uma pergunta e uma reflexão para nós fazermos no dia de hoje, né? Perguntarmos a nós mesmos, né? Quais são as coisas que estão alimentando a nossa alma no dia de hoje, né? Isso traça a distância do homem a Deus, mas são coisas que não nos diz respeito. E por muitas vezes, essas situações, elas são vividas, elas são repetidas, elas são intensificadas, e por muitas vezes elas vêm sufocar as nossas virtudes, né? Mas nós não devemos trocar os nossos valores, nós não devemos nos render a estas coisas, né? Por muitas vezes, na prática das boas aventuranças, nós somos às vezes classificados no mundo como tolos, mas grande é o galardão que é prometido a todos nós, né? Hoje se entende que a única maneira normal de se viver é a prática destas coisas, mas mal sabemos que o mal do mundo e a amargura das nossas vidas e o vazio da alma que está no homem é proveniente de tudo isso, né? Muitas das nossas preocupações, elas são originadas diretamente dos nossos pecados. E nós colocamos por muitas vezes um fardo tão grande sobre as nossas vidas e nem sabemos ao certo que nós o carregamos, né? Eu gostaria de contar um testemunho, eu já contei, mas esse testemunho ele se encaixa perfeitamente nesta palavra, né? Era um momento que eu estava trabalhando como revendedora. Eu estava indo no centro de São Paulo para comprar joias, porque eu havia feito naquele momento aquela venda maravilhosa, né? E quando eu adentrei no metrô, que fui
passar na catraca do metrô, pense no metrô lotado. E havia um jovem na minha frente que ele se demorava muito passar a catraca. Agora, pense que o meu coração estava tão ansioso para chegar do outro lado, mas na minha vida não havia necessidade material, não havia necessidade nenhuma para ser suprida acerca destas coisas. Aquilo que vinha para ser acrescentado na minha vida era algo mais, né? Não tinha motivo para o meu coração estar tão ocioso desta forma. Agora, pense numa situação, como a mente humana trabalha numa situação dessa, e você já começa a maquinar coisas no seu pensamento, né? E naquele momento, aquela angústia foi tomando conta do meu coração, e eu começava a falar assim: ai, Senhor, me dá paciência, né? E Deus respondeu aquelas minhas palavras, né? E quando ele respondeu, ele me falava palavras que ele me impulsionava a me curvar e observar um pouco mais sobre o que aquele rapaz estava fazendo, que tanto demorava ele passar na catraca, né? E quando eu olhei, eu vi que havia uma senhora do lado de lá, que com toda a paciência, com toda a mansidão, com todo o amor, ela ensinava ele passar o cartão na catraca do metrô, né? E quando eu observei um pouco mais, eu vi que aquele rapaz era especial, né? O entendimento dele era diferente do nosso. Por isso ela o ajudava. E quando eu vi aquelas coisas, eu fiquei tão constrangida, né? Porque assim, quando os nossos valores estão trocados, nós não conseguimos compreender muitas coisas. Mas naquele momento, quando a mansidão ela se deparou com a ansiedade, ambas não combinaram. E conversaram entre elas, e naquele momento eu senti um constrangimento tão grande em saber que no meu coração, né, eu que seguia o Senhor, iniciando os caminhos de Deus, tinha um coração tão ansioso. E às vezes nós temos o coração desta forma, orgulhosos, presunçosos, pretensiosos, né? E todas estas coisas ofuscam o nosso entendimento, né? E por muitas vezes nós estamos tão cheios, né? Tão ricos, achamos que sabemos tudo, que temos tudo, e é neste momento que o Senhor vem e fala nos nossos corações no dia de hoje. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando eu ouvi esta palavra, fazendo o estudo acerca da igreja de Esmirna, logo veio no meu coração aquele ai, quando estamos ricos, cheios, fartos e pensamos de nada temos necessidade, né? Esse é o momento de maior risco na vida de um crente, né? É o momento que nós estamos auto-justificados, soberbos, seguros de si mesmo, achando que podemos algo. No estudo das igrejas do Apocalipse, nós vemos que esta exatamente era a ferida de Éfeso, né? Quando acreditamos que a necessidade do nosso próximo não nos diz respeito, porque estamos ricos demais. Quando acreditamos que não precisamos de Deus nas nossas decisões e nos tornamos os nossos próprios Deus, a nossa própria justiça. Basta olhar para a vida de Jonas, né? Basta olhar para a igreja de Éfeso, que esqueceu do valor da misericórdia. Basta olhar para a vida de Lameque, lá em Gênesis capítulo 4,
que fala, se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Ai de nós, quando nós fazemos o nosso julgamento e nos achamos e nos sentimos nossos próprios Deus. Achamos que a justiça está em nossas mãos, que a justiça nos pertence, estamos demais envolvidos com nós mesmos. A igreja de Éfeso se achava assim, rica demais espiritualmente, e desprezava o seu próximo. Mas você sabe qual era o segredo da igreja de Esmirna? Que era a igreja que estava viva na presença de Deus, a igreja que não houve repreensão da parte do Senhor Jesus. Era a bênção de não possuir nada. Por muitas vezes nós temos um inimigo aqui, dentro de nós, que nós toleramos todos os dias. E acreditamos naqueles monólogos do nosso coração e não nos damos conta do que estamos maquinando. E acreditando, às vezes, em pensamentos mentirosos, né? Quantas vezes você tropeçou no entendimento da verdade e se deparou com verdades que você ainda não tinha se reconhecido? Ai, quando o entendimento chega em nossas vidas. Talvez esse seja o momento mais rico. Talvez esse seja o momento mais importante, é quando o entendimento da palavra do Senhor, ele chega ao seu coração e te faz repensar os teus passos. Diante disso, existem 2 caminhos. Um deles é que Jesus torna-se a pedra de esquina, edificadora da sua vida, ou ele se torna a pedra do tropeço. É quando o entendimento chega às nossas vidas, que nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas falhas, é o nosso melhor momento com Deus, né? A palavra de 2 Timóteo, no versículo 3 e 4, fala que muitos aprendem sempre e nunca podem chegar ao entendimento da verdade. Nós vemos a respeito do sacrifício de Abraão, né? Abraão chegou ao ápice do desprendimento, né? Abraão, no sacrifício que ele ia fazer, que Deus não permitiu ele fazer o seu filho, né? Ele chegou ao ápice do desprendimento em dizer a Deus: não há nada na minha vida, no meu coração, maior que substitua-te. E hoje nós deixamos as coisas, o orgulho, a pretensão, a ansiedade, há tantas coisas tomarem conta dos nossos corações, nos intimidar a respeito dos nossos caminhos. No livro de Ezequiel, no capítulo 24, de 15 a 18, o que você faria se fosse tirado da sua vida toda a sua alegria, tudo aquilo que te faz feliz? No livro de Ezequiel fala: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faça luto por mortos. Ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos, e não cubra os teus lábios, e não coma o pão do homem. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como me foi mandado. Olha, a prova de Ezequiel: tirarei a doçura dos teus olhos,
Tirarei aquilo que te dá extremamente alegria. Será que Deus precisa tocar em algo nas nossas vidas para que nós chegamos a um entendimento maior? Será que não é um momento de alegria, no momento de bonança, não só na tribulação, mas nesses momentos também não é momento de crescimento, de aproximação e momentos que nós devemos também buscar ao Senhor? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Essa palavra no dia de hoje, ela pode soar como loucura, né? Quem quer no dia de hoje ser pobre? Quem deseja no dia de hoje ser inferior e sentir-se um miserável? Como descrevia Paulo no livro de Romanos, capítulo 7, no versículo de 21 a 24, que diz assim: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha o nosso inimigo oculto, nós mesmos lutando contra nós. Porque segundo o homem inferior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? As aflições da nossa vida, por muitas vezes, elas são reflexo dos nossos próprios pecados, né? Eu quero contar mais um testemunho que vai se encaixar perfeitamente também com esta palavra. Eu creio que eu já contei esse testemunho, mas eu vou contar novamente. Um certo dia, no meu trabalho, estava-se havendo um curso para corretores, e naquele dia todos nós fomos almoçar juntos, né? A pessoa que estava ministrando o curso, ela começou a contar acerca do seu cotidiano, e ela dizia da seguinte forma: eu quase me separei do meu esposo. E ela começava a contar as coisas que ele fazia, e ela contou que um certo final de semana, eles estavam em casa, ela pediu para ele ir no mercado, fazer umas compras. E diz que quando ele chegou com a compra, começou a tirar aquelas coisas, e na hora que ela viu a marca de sabão em pó que ele tinha comprado, ela ficou irada de uma forma tremenda, que ela já começou a maquinar planos no coração dela para se vingar dele. Qual seria a maior forma de fazer ele sentir aquilo que ela estava sentindo? Porque ela sabia, ele sabia que ela não gostava daquela marca de sabão em pó, né? E por muitas vezes ela começava também já a maquinar até o seu divórcio. Como que seria a separação do casal? De tão grande era a ira que havia no coração dela. E ela falou que ela ficou tão aflita que ela largou tudo que ela estava fazendo, foi para o quarto. E quando ela passou pela sala, ela via lá na sala o esposo e o filho brincando na maior paz. E quando ela chegou no quarto, ela foi orar. Quando ela levantou da oração e passou novamente pela sala, ela viu o esposo, ela viu o filho ainda na maior perfeita paz. E ela descobriu naquele momento que a tribulação estava no coração dela. Então, quantas vezes o fardo é tão pesado em nossas vidas, e nós estamos com um fardo tão pesado, e nós não aliviamos estas coisas, e vemos que por muitas vezes que passa despercebido que a tribulação está em nós, e nós achamos que a tribulação está no mundo, né? E nós não tratamos e não curamos destas coisas. Aí eu pergunto, quantos casamentos já acabaram por causa de uma caixa de sabão em pó, né? Então, nós vamos fazer um gancho a respeito disso, a respeito das aflições e dos nossos pecados, né? Sabe aquele
pensamento da mulher ciumenta, né? Que ela é capaz de imaginar os passos do seu marido sem ter a certeza da verdade daquilo que pensa, né? E que materializa aqueles pensamentos mentirosos em brigas, em discussões dentro do seu lar, né? Sabe, aquelas ofensas que nós pensamos em fazer, escondemos sentimentos e mágoas e de repente tudo vem à tona e nós nem sabemos mais porque estamos nervosos, porque nós não cuidamos daquilo que está dentro de nós, né? Às vezes, pessoas vivem ao nosso lado, esposa, marido, companheiro, e nós vamos, né, fazendo as coisas por essas pessoas, esperando algo em troca, quando o amor fala que nós não vemos o nosso próprio interesse e nós vamos fazendo as pessoas as nossas devedoras. Isso é um momento de risco em nossas vidas, quando estamos ricos demais e achamos que todo mundo nos deve, né? Quando estamos ricos demais, justificados, sobrecarregados, todas estas coisas nos atrapalham. Uma certa vez eu fui fazer um propósito no lar, e quando chegamos lá, né, a irmã falou, vamos lá, a irmã está precisando de uma visita, né? Naquela casa não faltava nada, tinha trabalho, tinha comida, tinha prosperidade, tinha saúde. Mas ela estava passando um momento depressivo na vida dela, né? E aí, nós conversamos lá e ela começava a contar as coisas que ela tinha feito para fulano, para cicrano, as coisas que ela fazia na igreja. Parecia que todas as pessoas deviam para ela e ninguém fazia nada por ela. E aquilo ia oprimindo o coração dela, aquilo ia trazendo amargura para o coração dela. Agora, pense você, qual foi a palavra que Deus colocou no meu coração naquele dia? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Tem hora que parece que o mundo inteiro nos deve, que nós fazemos tudo pelo povo e o povo não faz nada por nós, né? E aí nós vamos enchendo os nossos corações, nós não nos desvaziamos na presença do Deus, não levamos as nossas ansiedades, não levamos nossos medos, não entregamos ao Senhor os nossos fardos, e aquelas coisas vão crescendo em nossas vidas, até que todas essas opressões, elas venham comprimir, oprimir e nos impedir de praticar as boas, as aventuranças, né? Então, todas essas coisas são provenientes dos nossos pecados, mágoas, ressentimentos, vingança, orgulho, ansiedade, tantas outras coisas nós poderíamos citar no dia de hoje. Porque por muitas vezes nós não vigiamos os nossos pensamentos e não discernimos os nossos passos, né? Em Efésios 2:3 fala: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quantos pensamentos nós estamos acreditando, né? A palavra de Deus fala, Filipenses 4:8. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude alguma e se há algum louvor, nisso pensai. Mas nós vamos nos enchendo desses fardos, crendo às vezes em pensamentos mentirosos, que eles não têm compromissos com a verdade, porque imaginamos, julgamos, colocamos às vezes até palavras na boca do outro, por muitas vezes também, pense, se você pensar qual foi a intenção da pessoa, sem que você a questione, se há honestidade nestas coisas, né? Se há justiça sobre estas coisas, né? E aí nós começamos a maquinar a vingança, a maquinar tantas as coisas e esquecemos do amor.
e esquecemos das boas virtudes. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, ai de nós quando estamos ricos, ai de nós quando estamos cheios e fartos e pensamos de nada temos necessidade, né? A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus, eles não podem ser impedidos, e que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Agora imagine se o homem fosse igual a Deus, se os pensamentos do homem, eles não pudessem ser impedidos. Quais seriam as ofensas, né? Quais seriam as atitudes? Será que a paz ainda reinava na sua vida, no seu lar, com seu cônjuge, com seus filhos, no seu trabalho, na sua igreja, em todos os lugares aonde nós andamos? A palavra da candeia de Cristo fala que se acende ou é luz ou é trevas, né? Aquilo que se acende no seu coração, você está tendo discernimento de todas estas coisas e sabendo discernir o movimento dos teus passos para com Deus? Será que nós estamos maquinando em nossos corações vinganças? Será que estamos prontos para a guerra? Será que estamos perseguindo ou sendo perseguidos, né? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Jesus, ele jamais colocou a sua opinião própria sobre as palavras, né? Ele não fazia conjecturas. Ele sabia de todas as coisas. Ele sabia que essa palavra tinha peso. Ele sabia que esta palavra tem um endereço certo, que esta palavra tem um propósito e verdade, porque ele é a verdade. As palavras de Jesus, elas não são como as de Salomão, né? Uma súmula profunda da sabedoria, ou uma cuidadosa observação, mas na sua plenitude de divindade, né? A palavra de Deus é a própria verdade. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No livro de Mateus 11, de 28 a 30, olha que tremendo. A irmã Luciana orou por cura no dia de hoje. E o Senhor nos convida a esta cura. Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas vezes você resolveu seus conflitos aos pés do Senhor? Quantas vezes você despejou as suas mágoas nos pés do Senhor? Quantas vezes você entregou a sua ansiedade? Quantas vezes você falou de si mesmo para Deus? Quantas vezes nós fazemos isso? Se você vê nesta palavra, fardo e descanso são dois conceitos totalmente opostos, né? O peso que nós levamos conosco, a fadiga, a exaustão. Um exemplo acerca disso, que o orgulhoso, ele perde muito mais tempo tentando defender a sua honra, né? Vivendo esses conflitos dentro dele, do que se humilhando aos pés do Senhor e buscando a plenitude do Espírito. E nós vamos carregando esse fardo, vamos carregando esse inimigo dentro de nós e não reconhecemos
a nossa falha. E aqui a palavra nos faz que o descanso é simplesmente um alívio. É quando a carga é tirada da sua vida. Olha que tremendo. E isso não provém de nós. É coisa que nos é proporcionada quando buscamos a Deus na sua palavra, quando buscamos ao Senhor na intimidade, quando buscamos ao Senhor na oração, né? Porque o fardo, por muitas vezes, não é externo. A tribulação, por muitas vezes, não está do lado de fora, ele está aqui dentro. Aqui dentro de nós. Nós carregamos ele e nós não nos damos conta, né? Porque estamos justificados, ricos, fardos, esgotados, e nós não buscamos o consolo, o alívio e o refrigério que somente quem pode nos dar é Deus. O orgulho é um fardo. O nosso esforço em resgatar o amor próprio nos cansa demais, né? Às vezes basta falar uma palavrinha que fala de modo depreciativo sobre mim, já deixa meu coração aflito. E nós somos assim, instáveis a todo tempo. A ansiedade é um fardo. A preocupação do amanhã, sendo que nós nem cuidamos do hoje, mas que vem comprometer os nossos corações, que vem nos preocupar a todo tempo. Todas essas aflições são frutos do nosso pecado e elas estão dentro de nós. Se os nossos corações estão preocupados na defesa própria, na autoestima, como nós vamos alcançar a paz? Porque a justiça que nós vivemos é diferente da justiça do mundo. Eu não preciso agir como o mundo age, eu não preciso ser como o mundo é. E o Senhor fala, vinde a mim. E onde estamos? Estamos caminhando para o Senhor, né? Jesus te convida no dia de hoje, aleluia, a descansar nele. Deus te promete no dia de hoje uma palavra de cura para a sua vida. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quantas vezes aos pés do Senhor nós choramos e o consolo chega. Conheça esse lugar seguro que o Senhor te oferece no dia de hoje. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Acalme o seu coração, amance o seu coração, porque o Senhor tem um refrigério para a sua alma. Nós não precisamos nos vangloriar, nem precisamos se sentir superior, porque o mundo jamais verá o que Deus vê em nossas vidas, né? Deixa Deus estabelecer os valores na sua vida, né? Vamos puxar a rédea dos nossos corações e aceitar da parte do Senhor a cura, né? Aquilo que o mundo aprecia não é mais importante para nós. Vamos parar de lutar por estas coisas e buscar as coisas do Espírito. Orar e buscar ao Senhor. Aquele que orar, que se humilhar, eu descerei do céu e sararei a sua terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. É destas coisas que nós nos devemos saciar, né? Quando você alcançar o consolo, quando você alcançar o refrigério, você estará esbanjando as bem-aventuranças e descobrirá coisas e riquezas maravilhosas
que o Espírito vai te mostrar. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Enquanto o mundo revida, né? Enquanto o mundo revida, a igreja lembra-se da misericórdia. E por muitas vezes nós somos taxados como tolos, mas tolos são aqueles que não sabem o poder e o valor que tem a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, né? Em Mateus 13:12 fala: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo, que jamais se afaga. Bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. O Senhor te convida no dia de hoje a ter um encontro com Ele. O Senhor te convida no dia de hoje a conhecer a cura para a sua alma, para a sua vida, né? Eu quero ministrar sobre a sua vida, cura sobre o seu lar. Mas esta cura não é uma cura externa, é uma cura aqui, ó, dentro do seu coração. Sabe, aquela vontade que vem dentro do seu coração, que te chama e fala: vai orar. É agora que você tem que orar. É neste momento, e às vezes você está em lugares, né? Às vezes acontecia isso comigo no meu trabalho. Eu parava tudo que eu estava fazendo, ia para o banheiro, mas eu tinha aquele minuto com Deus. Porque Deus, naquele momento, Ele colocava uma intenção no meu coração que eu deveria orar. E se eu me apegasse aos meus afazeres, passaria alguns minutos e eu já não lembrava. Essa intimidade Deus vai trazer na sua vida. De mostrar para você os caminhos. De abrir o seu entendimento e mostrar para você, né, uma porta de escape. Sabe quando você está numa situação que você vê saída e de repente sobre aquela situação Deus abre a sua visão, os seus olhos, e você vê uma oportunidade? Às vezes uma oportunidade até para crescer, né? Crescer espiritualmente. Pense você, Éfeso e Esmirna. A perseguição de Éfeso era dentro da igreja, né? E a riqueza de Éfeso, espiritualmente, a estava levando para a morte. A perseguição de Esmirna era fora. E sabe para onde estava levando? Ela para mais perto de Deus, né? Então, aproveita a oportunidade das opressões que vêm de fora e conheça os atos do Senhor. Aproveite a oportunidade das injúrias. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje, e busque aos pés do Senhor esse tesouro maravilhoso de encontrar na oração o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, aquele que vai te trazer valores novos, aquele que vai te trazer caminhos novos, né? Que vai mudar os teus passos, vai mudar o teu coração, vai mudar a sua atitude. Senhor, eis que a tua palavra foi pregada no dia de hoje. Pai, eu sei que o Senhor conhece todas as coisas. Aonde a sua mão puder alcançar, aonde a sua misericórdia puder alcançar, Pai, toca esta vida no dia de hoje. Pai, eu peço que o Espírito Santo esteja mais presente na vida desse irmão, na vida desta irmã, na vida desta pessoa, seja qual seja o tempo que você chegue, seja qual seja o momento que você chegue e ouça esta oração. O Espírito Santo de Deus visita a sua vida no dia de hoje, neste momento, trazendo consolo, trazendo refrigério, trazendo o entendimento, trazendo a cura espiritual para a sua vida.
Eu profetizo que você estará mais viva aos pés do Senhor, mais vivo no entendimento. Eu profetizo olhos e ouvidos abertos. Eu profetizo em nome de Jesus que todos esses impedimentos caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Toda cegueira caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Toda incredulidade caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Que abra-se um novo tempo em sua vida de avivamento. Você sabe, irmão, o que é avivamento? É quando a vida que está em Cristo, ela é tão viva dentro de você, que você contagia as outras pessoas. E você vai cumprir o que está em Mateus 5, né? As bem-aventuranças. Você vai esbanjar as boas obras. Você vai ter novos caminhos, novas atitudes, novos conceitos. Receba o avivamento na sua casa, em nome do Senhor Jesus.